Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Conexão Brasília. Nova Manhã. Diego Amorim já com a gente hoje para falar sobre a polêmica do Dia do Médico. Até o Dia do Médico tem polêmica agora, Diego Amorim. Afinal, o TSE proibiu ou não a campanha do Dia do Médico? Bom dia para você. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Tudo virou polêmica, tudo virou política. Vamos lá se eu consigo esclarecer ao nosso ouvinte da maneira mais didática possível, que o assunto é espinhoso. Ontem foi comemorado o Dia do Médico. Na segunda-feira, o Conselho Federal de Medicina divulgou o seguinte nas suas redes sociais, abro aspas, em virtude das eleições gerais de 2022 e de normatização do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informamos que a campanha do Dia do Médico não será veiculada no mês de outubro, a campanha publicitária, em homenagem aos médicos, sendo que a homenagem aos profissionais será realizada após o pleito. Depois, que deu uma polêmica danada, o CFM insistiu nessa informação e divulgou o seguinte comunicado, quase a mesma coisa, também nas redes sociais. Em respeito à legislação eleitoral, informamos que durante o período de julho a outubro de 2022, serão excluídos das redes sociais do Conselho Federal de Medicina comentários e manifestações que compreendem publicidade promocional e menções a candidatos e gestões governamentais. Diante desses dois comunicados do Conselho Federal de Medicina, sobretudo apoiadores de Jair Bolsonaro, começaram a viralizar nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp a informação de que o Alexandre de Moraes estaria censurando o Dia do Médico e impedindo o Conselho de homenagear os seus profissionais. Eu peguei o telefone e liguei para o Conselho Federal de Medicina no dia de ontem para entender se isso fazia sentido e se fazia sentido, qual era o embasamento dessa decisão. Demorei a falar no Conselho porque os telefones lá estavam congestionados, assim como os telefones do TSE ontem. A imprensa inteira ligando para o Conselho Federal de Medicina e para o Tribunal Superior Eleitoral ontem para entender o que estava acontecendo. O Conselho Federal de Medicina, então, divulga uma nota oficial dizendo que essa suspensão é em razão de uma decisão tomada pelo TSE em julho deste ano. E eles colocam o link dessa decisão. Que decisão é essa? É uma decisão tomada no recesso do Judiciário em julho de 2022 pelo então presidente do TSE, o Edson Fachin, portanto nem era o Alexandre de Moraes ainda, e nesta decisão o Edson Fachin se refere a um pedido de outro conselho, o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Este conselho provocou o TSE a se manifestar sobre a sua campanha, Conselho Federal de Veterinária, se poderia ou não divulgar essa campanha publicitária. E, de fato, o Edson Fachin, na decisão, entende que o Conselho Federal de Veterinária divulgar uma campanha nesses termos fere a legislação eleitoral, a chamada Lei das Eleições, que lá no artigo 73 diz que nos 3 meses anteriores às eleições, ou seja, de fato entre julho e outubro, não se pode fazer propaganda institucional. Aí cabe uma questão de interpretação. O que é que o Fachin entendeu? E isso não fica tão claro na decisão dele. Ele somente diz que essa campanha do Dia do Veterinário não se enquadra naquelas possibilidades que a lei traz, que é fazer campanhas de caráter urgente, de caráter grave, ou seja, nós não estamos tendo propaganda dos ministérios, do governo Bolsonaro nos últimos 3 meses, mas a gente está tendo propagandas de utilidade pública, campanhas de varíola dos macacos, campanha de vacinação da poliomielite. Isso sim é autorizado pela Justiça a ser feito nos 3 meses antes às eleições. Mas o Fachin entendeu que fazer uma homenagem ao Dia do Veterinário não era possível. Aí o ouvinte pode me perguntar, mas por quê? Porque esses conselhos, indiretamente, também recebem verba pública. Conselho Federal de Medicina, conselhos federais, como um todo, em algum momento também pinga ali uma verba pública. Essa pode ter sido a interpretação do ministro Edson Fachin, foi isso que eu ouvi de um jurista que eu respeito muito e que consultei no dia de ontem. Mas, pois bem, o que tem a ver, então, o CFM com o Conselho Veterinário, né? Porque o CFM jogou nessa decisão
a postura de não fazer a campanha do Dia do Médico. E aí eu liguei para o TSE. E o TSE disse inicialmente que não iria se pronunciar, porque não fazia o menor sentido que, em momento algum, o TSE falou de Conselho Federal de Medicina. Mas a demanda foi tão grande no dia de ontem, a repercussão foi tão grande, teve uma sessão solene de Dia do Médico também com o CFM lá na Câmara dos Deputados. Vários apoiadores de Jair Bolsonaro no parlamento estavam lá ao lado do presidente do CFM. De fato, virou uma grande questão polêmica, política, dentro desse contexto de censura, de restrição da liberdade e tudo mais que a gente está vivendo, sobretudo nesse período pré-eleitoral. E aí o TSE acabou divulgando uma nota, dizendo que não proibiu campanha sobre o Dia do Médico. E disse nessa nota, entre outras coisas, é importante destacar que o TSE não atua de maneira preventiva nos casos de autorização para a veiculação de campanhas publicitárias relativas a datas comemorativas. O tribunal somente se manifesta conforme provocado a decidir no caso concreto. Então, o que o TSE está dizendo? Olha, sobre Dia do Médico, nós não demos nenhuma decisão. Ele não cita aqui a decisão do Dia do Veterinário, mas é como se o TSE estivesse dizendo: o Edson Fachin se pronunciou em julho de 2022 sobre o Dia do Veterinário. Para a gente analisar o Dia do Médico, é preciso a gente ser provocado sobre esse assunto para dizer algo sobre, porque o TSE, em tese, não pode agir de ofício, somente provocado por alguma ação. Mas, ouvindo um jurista ontem, ele me disse: Diego, isso é um sofisma. Porque se o Fachin proibiu o Dia do Veterinário, caso o Conselho Federal de Medicina entrasse com um pedido do TSE para saber se podia ou não fazer essa campanha, fatalmente, respeitando a jurisprudência do tribunal, a decisão seria pela não publicação dessa campanha. Então, o TSE, vejam, é um detalhe, né? O TSE não erra quando ele diz que ele não proibiu a campanha do médico, mas o Conselho Federal de Medicina também não está errado ao dizer que a sua campanha está impedida de ser realizada. Porque, caso provocado, vai ser o mesmo argumento. E essa decisão do Fachin de julho, ela não é uma novidade no TSE, ela é de fato uma jurisprudência, ou seja, é um raciocínio já que é um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Porque em 2018, o então ministro que estava à frente do TSE, Luiz Fux, também já havia decidido contra a campanha do Dia do Veterinário. Enfim, virou uma grande polêmica. No final da história, os dois estão certos, do sentido estrito da informação, os dois estão certos. O Conselho Federal de Medicina disse que, respeitando a legislação eleitoral e as normas vigentes, não pode fazer a campanha, e o TSE disse: não, Nananina, não. Eu não impedi ninguém do Conselho Federal de Medicina de fazer a sua campanha. Mas isso aí já foi suficiente para ser um dia de WhatsApp para cá, WhatsApp para lá, Alexandre de Moraes, restrição de liberdade, censura. Agora, veja, fica claro que não é uma decisão de agora em relação ao governo Bolsonaro contra o Conselho Federal de Medicina. Está claro que é uma jurisprudência do TSE com base nessa interpretação do artigo referido, que eu disse há pouco, o artigo 73 dessa lei eleitoral. É um imbróglio. Me esforcei aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil entender da melhor maneira possível. Nossa, mas perfeito. É isso. Tudo vira polêmica, né? Tudo vira uma grande narrativa de um lado ou de outro. O fato é esse, Mauro e Michele. Agora, por exemplo, uma campanha tenderia para algum dos lados, é isso? Esse é o receio, que tenderia você exaltar o médico por si só, poderia soar que você está apoiando um lado ou outro? Pois é, o Fachin teria que vir a público explicar melhor essa decisão, ou o próprio Tribunal Superior Eleitoral teria de divulgar. O TSE sequer citou essa decisão do Conselho Federal Veterinário. Então, eu não tive nem a oportunidade, tentei até falar com a chefe da comunicação do TSE ontem para avançar nesse entendimento. O que eu consegui foi ouvir um jurista, e o jurista me fez esse comentário: olha, Diego, a possível interpretação do Fachin é que tem verba pública. Então, se tem verba pública em algum momento, isso pode sim ser usado como uma propaganda institucional do governo. Agora, veja, é interessante essa sua pergunta, Michele, porque se a gente for então levar ao pé da letra essa decisão do Fachin, e se essa interpretação que o jurista me mencionou estiver fazendo sentido, de que se tem dinheiro público envolvido, não pode fazer nenhuma campanha 3 meses antes,
Vamos lá, o Sistema S também não pode fazer nenhuma campanha. O Sistema S também recebe verba pública indiretamente. Então, vamos ter que proibir toda e qualquer campanha da indústria. Então, vamos ter que ficar mapeando aí, e toda organização, toda entidade que tiver algum dinheiro público envolvido não vai poder fazer campanha nesses 3 meses antes, salvo dentro daquele entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que essa campanha é urgente, tem uma urgência mesmo, né? Como eu citei aqui, as campanhas de vacinação, por exemplo. Diego Amorim, todos os dias aqui com a gente no Nova Manhã. Valeu, Diego. Obrigado por hoje. Bom dia para você. Bom dia, um abraço, até amanhã. Obrigada, Diego. Missão cumprida. Eu consegui entender, pelo menos.